Olá, meus amores, vamos para mais um trabalho completo. Hoje a gente vai fazer essa santinha aqui, ó, de gesso, que chegou aqui para mim cruazinha, veio direto da fabricação. E a cliente pediu para fazer uma pintura nela, né, a preparação da peça, uma pintura. E a gente vai colocar aqui na base a frase me guarda, me protege, me ajuda, amém, rodeando aqui a base. E aqui atrás a letra da aniversariante, porque vai ser um presente de aniversário. O nome dela começa com a letra M, então a gente vai fazer uma letra M bem legal. E aí todos os cuidados que a gente vai precisar, porque ela é bem ondulada aqui, ó, tá vendo? E vamos deixar ela linda, prontinha para sair dessa peça crua e virar um lindo presente com pintura e caligrafia. Eu sou Carol Negen, sou calígrafa, sou psicóloga, sou professora de caligrafia e lettering. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E vamos lá então começar. Ó, gente, vocês vão ver que a base hoje da mesa vai ficar bem sujinha, porque é isso mesmo, a gente vai trabalhar com gesso. Vamos começar então com a preparação da peça. Quando a gente recebe alguma peça crua, a gente precisa saber trabalhar com o material. Então, dependendo se é madeira, se é gesso, se é MDF, se é algum tipo de papel, se é tecido, tudo isso vai mudar a forma de trabalhar e de caligrafar, tá bom? Bom, quando a peça de gesso chega da fabricação, vou pegar aqui um pincelzinho macio, a gente precisa, primeira coisa, deixa eu botar um paninho aqui. Gente, quem trabalha com arte sabe que a gente precisa de trapinhos imundinhos, né? Normal. A gente vai passar esse pincelzinho aqui. Eu não sei se a câmera pega a poeirinha que eu tô vendo descer aqui, mas é muita, viu, gente? Tem muito pozinho que vem na peça. Ui! Muito pozinho na peça, a gente precisa tirar, porque isso atrapalha pra tinta pegar direitinho depois, tá? Acho que não dá pra vocês verem a fumacinha que eu tô vendo aqui da poeira, mas tudo bem. O importante é vocês saberem que precisa passar um pincelzinho macio em todos os detalhezinhos, ainda mais nessa peça que, olha, gente, é toda cheia de detalhezinhos bem pequenininhos, ó. E dentro dessas partezinhas mais fundas, fica cheio dessa poeirinha do gesso, tá? Então, a gente tira bem nos cantinhos. Ui, quando a gente passa no cantinho é que sobe mesmo a poeira. Para poder aplicar, então, a base que vai selar esse gesso. Porém, antes de começar a aplicação da base, a gente vai ainda trabalhar em pequenas imperfeiçõezinhas, alguma coisa que possa não estar bem lisinha. E aí, para isso, eu vou usar... Olha a poeirinha do gesso, gente. Normal, tá? Vocês não vão ligar para isso hoje não, combinado? Esponjinha de lavar louça, cortei um pedacinho menor aqui. Vamos usar essa parte mais abrasiva, certo? Mais ásperinha, que é a parte verde, a parte escura. Umedece bem de leve, gente, é umedecer, não é molhar não, tá? Tem que ser muito, muito, muito pouquinho. Espreme bem, só úmida, não pode mais ficar pingando quando a gente for passar na peça não, tá? E com movimentos circulares leves, nada de esfregar, de botar uma forçona na peça, tá? Só de levinho. Você vai corrigindo qualquer imperfeiçãozinha, qualquer parte da peça que possa não estar bem lisinha. Se você tiver uma peça de gesso aí para fazer, você vai notar que pode ficar, ela pode vir às vezes com
umas bolinhas assim um pouquinho mais altas, tá? Isso sai fácil dessa forma aqui que eu tô mostrando pra vocês. Passa nela toda. E aí, a gente vai fazer isso nas partes lisas, tá? Nessas cheias de detalhezinhos aqui, não precisa. Isso é pra parte lisa ficar realmente bem lisinha, certo? Depois de preparar a peça, limpando e acertando esses detalhezinhos não tão lisos, a gente vai então fazer a base. E aí eu tenho aqui base branca para selar gesso. Vou deixar a peça realmente toda branca, ok? Então chacoalha. De novo um pincelzinho macio, eu vou colocar um pouco dela aqui na tampa para não trabalhar com a garrafinha. Deixa eu ver aqui um pincelzinho legal para ela, pro tamanho dela. Eu acho que talvez até aquele que a gente usou dê para a parte maior e depois eu pego um mais chatinho. Esse aqui é um número 12 para as partes menorzinhas, tá? Para os detalhes. Então eu vou pegar esse maior, chato, grandão, e vou aplicar a base no sentido vertical aqui da peça. Nessa hora a gente não vai ver mudança visualmente, né? Porque a tinta é branca, tanto quanto o gesso. E essa cliente pediu a peça com o fundo branco. Senão a gente poderia aplicar um fundo de outra cor, tá? Um fundo ocre, um fundo amarelo. Se fosse uma peça para fazer um envelhecido, alguma coisa em ouro velho, por exemplo, tá? E a gente poderia usar a base colorida. Mas nesse caso, a base é branca e ela vai ter uma estampa floralzinha aqui no manto, certo? Então, camada não precisa ser muito grossa, não. É só para fechar os poros do gesso, porque o gesso é um material bem poroso. O que isso significa, Carol? Que ele absorve bastante tinta. Então, se a gente for comparar, por exemplo, se a gente pegar um papel comum, A4, e um guardanapo, qual é mais poroso? Com certeza, o guardanapo é mais poroso. Então, ele vai absorver muito mais tinta do que o papel comum, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, um gesso e uma parede comum de alvenaria pintado, a parede absorve muito menos, o gesso é muito mais poroso, absorve bem mais, tá? Então, essa camadinha de tinta seladora do gesso vai fechar esses poros. Senão, quando a gente colocar a tinta colorida, ao invés dela ficar bem viva, bonita, o gesso absorve e ela fica meio sem graça, meio apagada, sabe? O gesso chupa a tinta. Então, em cada detalhezinho aqui, e aqui a gente tem que ficar bem atenta, porque como é branco no branco, corre o risco, se não tiver atenção, de acabar deixando algum pedacinho sem pintar. E aí, lá na frente, vai fazer diferença na hora que for colocar as florzinhas, que for escrever a frase, vai dar diferença de cor, vai dar diferença de absorção. Então, toda a atenção agora é bem importante.
deixa bem uniforme. Procura espalhar bem para não ficar marca de pincel, para não ficar uma peça toda riscada, tá? Por isso que é importante também que o pincel seja maciozinho. Aqui eu sei que eu já passei em tudo. E agora eu vou pegar um pincel menorzinho para fazer aqueles detalhes. Olha só como ela é cheia de detalhezinhos. Eu não tô deitando ela não, tá, gente? Eu tô apoiando na quinazinha. E aqui tem que entrar com o pincel bem no fundo de cada... Ó, isso é porque eu tirei com o pincel as poeirinhas, gente. Ainda ficou um fiapinho aqui nela. Tudo bem, a gente tira, né? Tem que entrar com o pincel em cada nervurinha aqui da peça. Como ela é cheia de detalhes, as preguinhas da roupa, ó, as bolinhas do terço, o crucifixo, tudo isso tem que ser coberto com bastante cuidado. O rostinho aqui, ó, que tem o encaracolado do cabelo, os olhinhos, nariz, boca, tudo é em relevo. Então o pincelzinho macio tem que conseguir entrar em cada elevaçãozinha, em cada textura dessa, por menor e mais delicada que seja, para a peça ficar bem coberta, tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui, pouquinho, que falta só uns detalhes, mas vai precisar. Refiz do manto para baixo, né, da saia para baixo. Agora eu vou fazer as mãozinhas. Ó, dentro das mãos, o intervalo dos dedinhos, tudo tem que ser bem coberto. O rostinho, que é bem delicado. Vai passando o pincel, sentindo que ele tá entrando nas nervuras. E aí a gente vai, depois de cobrir a peça com a base, esperar um tempinho pra secar, tá bom? Aqui o cantinho do cabelo, a coroa. E aí depois que ela secar toda, aí eu passo a base no fundo da peça também. Porque ela vem com um carimbo da data de fabricação. E aí não é legal, né? Entregar um presente com um carimbo de data no fundo. E provavelmente a data que não é a do aniversário, né? Porque a peça foi fabricada antes. Então a gente gentilmente apaga o carimbo com a tinta de base. Vou passar depois, porque para ela secar eu vou esperar com ela em pezinha aqui. Então depois a gente continuar com o restante da pintura, tá bom? Olha só que coisa mais fofinha, toda cobertinha. Pronto. Cada detalhe bem coberto pela tinta de base, de gesso. E agora a gente vai aguardar o tempo de secagem para continuar o nosso trabalho, combinado? Bom, gente, aguardado o tempo de secagem, eu deixei ela aqui mais ou menos meia hora quietinha. Primeira coisa que eu vou fazer, como é
A Michelle já me passou, inclusive, a referência. Michelle é o nome da minha cliente, tá, gente? O nome a referência que ela quer, das florzinhas, as cores e tudo, já me mandou tudo isso. Como é um presente e é muito importante para ela o M, que a aniversariante se chama Marcela. Então, o M aqui nas costas. A primeira coisa que eu vou fazer antes de colocar o restante da estampa é marcar, então, essa letra inicial aqui atrás do manto, certo? Vou marcar bem de levinho, porque como eu vou pintar de dourado, eu preciso que ela cubra, a tinta cubra o grafite. Se eu fizer um grafite muito forte aqui, corre o risco de a tinta dourada não cobrir legal. E aí fica o grafite aparecendo e não rola, né, pessoal? Fazer um M bem bonito, floreado. Ela quer na estampa umas rosinhas, uns botõezinhos de rosa e uns detalhezinhos com dourado, tá? Então, olha só, sei que tá difícil aí pra vocês verem por causa da luminosidade, a peça tá distante, né? O grafite é clarinho, mas aqui dá pra ver aonde eu marquei o local que vai ficar o M, tá bom? Ó, deixa eu tentar tirar um pouco da luz aqui. Deu pra ver? Maravilha. Então, marcado isso, a gente vai começar a fazer as rosinhas, então, em toda a peça agora. Para isso, eu já separei aqui, vou colocar em cima do nosso paninho bonito as cores que eu vou utilizar. Eu já tenho aqui algumas preparadas com a diluição certa e outras que eu vou usar puras, sem diluir, que são só para alguns detalhezinhos. Então, tem os tons de rosé, os tons de verde, o dourado. E depois eu tenho tinta acrílica ouro pura aqui, que é mais forte para fazer a letra dela, né? Tenho aqui também um guache da Talens magenta puro, que é o que eu vou usar para alguns detalhezinhos das rosinhas. E aí, gente, pincéis pequenininhos, bem fininhos, bem delicadinhos, para poder fazer os botõezinhos de rosa, certo? Em todo o manto. E aí eu vou deixar o espaço necessário. Vou usar até um menor, ó. Micro pincelzinho. Bem delicadinho. Muito fininho. E vou trabalhando aqui para fazer os botõezinhos. Aí eu vou fazer todas as rosinhas. Depois eu venho fazendo os cabinhos e as folhinhas, tá? Vou fazer uma aqui para vocês verem e depois vou completá-las na peça toda. Vou pegar um rosé clarinho aqui e fazer uma nuancezinha mais clara no meio do botão para dar um sombreamento. E um vermelhinho aqui, um magenta, bem de levinho, para dar a
sensação da divisão da folhinha da rosa do botão, tá? É muito delicadinho, muito pequenininho, ó. Vendo? Isso vai ser feito em todo o manto. Deixa eu lavar esse pincelzinho aqui. Eu já vou fazer um com uma folhinha e o cabo para vocês terem uma ideia do que eu vou fazer nela toda. Então eu peguei um verde menta aqui para não ficar muito escuro, não ficar muito forte, porque ela quer algo bem delicadinho. Vou envolver aqui o botãozinho da rosa, colocar o cabinho. E uma folhinha. E para dar um pequeno contraste na folhinha, aí eu pego o verde mais forte e coloco o tracinho aqui no meio dela. Gente, é minúsculo, tá? Bem detalhinho. Ele tem que ser feito com muita calma, com muita paciência. E aí essas rosinhas vão por todo o manto aqui, na frente e atrás, certo? É assim que a gente vai fazer uma por uma. Prontinho, gente. Então agora nós temos já as rosinhas todas espalhadinhas pelo manto, tá vendo? Aqui, ó. Bem delicadinhas. E agora a gente vai trabalhar com os detalhezinhos que ela quer em dourado, ok? Então eu vou tirar esse monte de tintas daqui que a gente não vai precisar mais. Ó, o paninho úmido a gente deixa aqui a base úmida, tá? Mas tá tudo certo. Então vamos lá fazer os pinguinhos douradinhos para depois a gente trabalhar na letra em si. Então, eles têm que ser bem distribuidinhos aqui. Não podem ser muitos também, para não ficar sobrecarregado. Não ficar pesado, ela quer um trabalho delicadinho, se a gente colocar muita coisa. Fica exagerado, poluído, ao invés de estampadinho, né? Fica com cara de exagero. Então, só aqui em alguns intervalos, de leve, bem de leve, uns pinguinhos douradinhos. E aí eu tô fazendo dessa forma, de acordo com a referência que ela mesma me passou. Então, olha aí, ó, os pinguinhos douradinhos. E a gente tá com o espaço da letra agora, certo? Então, eu vou trabalhar essa letra. Para trabalhar a letra, eu vou pegar um pincel específico para escrita, para conseguir um volume legal. E ele é mais largo do que esses que eu tava usando aqui para as florzinhas, tá? Então, é um número 2 da Sinoarte de escrita e a tinta é Metal Colors da Acrylex, tinta acrílica, tá?
sem diluição, vou usá-la pura. E aí tem que ter cuidado na hora que for apoiar na peça agora, porque no meu caso, se você quiser esperar secar, pode esperar o seu. Mas aqui eu tô fazendo com as florzinhas e os pinguinhos dourados ainda um pouquinho molhados, tá? Então é bom ter cuidado em como vai encostar a mão na peça. Bem de levinho para a letra ficar delicada. E provavelmente a gente vai precisar trabalhar com 2 camadas, tá, gente? Porque o fundo é branco e aqui, como é mais largo do que a florzinha, o pincel é mais largo do que o que a gente usou para florzinha. O fundo branco pode aparecer um pouquinho. E aí a gente faz esse, espera secar. E depois passa uma segunda mão de tinta dourada nessa inicial. Tá dando pra ver aí, gente, como tá ficando, ó. Não sei se dá pra pegar o brilho do dourado, é um douradão bem brilhante. Mas eu sei que às vezes ele se confunde aí com a luz que vocês veem na câmera. Então, no vídeo, às vezes você não consegue ver o mesmo brilho que eu vejo aqui ao vivo, tá? Nessa primeira demão aqui do M, eu não vou me preocupar com a total cobertura do branco. Eu vou fazer essa primeira camada, deixar a letra bem marcadinha e esperar secar para passar então uma segunda camada de dourado. Aqui tem que ser feito com muito cuidado, porque é o que eu falei, a gente fez a marca com lápis grafite e a tinta tem que cobrir o grafite, não vai poder ficar com uma cara de rabisco de grafite, né, na peça. Então tem que cobrir bem direitinho em cima da letra que você desenhou. Olha lá, gente. Tá aí o M, ó. Tá vendo que dá pra ver o fundo branco? Ó. Você vê que a impressão que dá é que tá tremido, ele não tá, tá? O traço tá bem perfeitinho. Mas é porque em alguns lugares o fundo branco aparece mais. Em outros lugares o dourado aparece mais. Isso é normal. É só a gente esperar secar e passar uma mão do dourado por cima, ok? Então é isso que a gente vai fazer agora. Esperar o tempo de secagem para poder completar esse M. Vou fazer o seguinte, gente, enquanto o M vai secando para a gente dar a segunda demão, eu vou cobrindo de dourado mais alguns detalhezinhos aqui. Então, esse topo da coroa, por exemplo, essa bolinha que tem no topo da coroa dela,
São lugares que dá pra gente ir trabalhando sem encostar ali na letra enquanto ela seca, tá bom? Ó, a coroa é toda cheia de nervurinhas, tá vendo? Cada uma delas eu vou cobrir de dourado também. Pra ela ficar bem bonita. Então, enquanto o M seca, eu vou fazendo essa parte, tá certo? Prontinho, gente. Então, enquanto o M secava aqui, eu terminei a coroa da nossa santinha. Uma coisa importante de falar é que é bom a gente usar o pincel sempre na mesma direção. Então, se eu vou escolher fazer vertical, puxar o pincel sempre na vertical, para deixar como se fosse uma texturazinha sempre uniforme, para não ficar com cara de bagunça na pintura, tá? Então, a coroa já tá toda douradinha aqui, ó. Olha que linda, tá? E agora a gente já pode, então, passar a segunda mão de tinta em cima da letra M. Vamos lá. Muito cuidado, mais do que da primeira vez, para cobrir bem em cima do traço. E uniformizar com muita leveza, porque se colocar peso na mão agora, pode alargar a letra e deixar ela mais grosseira, que não é o nosso objetivo. Então, bem devagarzinho, bem suavezinho. A gente vai cobrindo os traços. Aí é importante fazer uma letra legal, né? Uma letra aqui, a letra com floreio, a gente tem que ter cuidado de onde usa, né? Porque ela se a gente for usar num texto, numa coisa mais longa, ela tem uma legibilidade mais difícil. Porque ela é cheia de voltinha e aí quando junta com outra letra pode confundir. Agora, para usar como um enfeite, uma letra única, ela fica lindíssima, né? É ideal a letra com floreio para um caso desse, por exemplo, onde ela vai ficar sozinha aqui, só a letra. Ela serve como um enfeite, né? E aí fica lindo se ela for mais trabalhada. Tá dando pra ver, gente? Olha aí. Combinando com a coroa. Que linda. Tá vendo? Lindo que fica, né? Super delicado.
E agora eu vou realmente esperar secar total pra gente poder trabalhar a frase que ela quer, que é me guarda, me protege, me ajuda, amém, na base dela, bem aqui embaixo, cercando aqui a nossa peça, tá bom? Mas para isso, pra gente manipular com tranquilidade, eu vou realmente aguardar o tempo de secagem da letra das costas, tá bom? Pronto, pessoal, tudo bem sequinho, tá aí o M, ó, bem sequinho aqui. Olha que linda, a coroa dourada, o M, as florzinhas, tá vendo? E eu aproveitei também para pintar a cruzinha. E enquanto estava secando, vou deixar só a cruz e a coroa, porque fica um contraste aqui legal, certo? Enquanto estava secando, eu aproveitei para passar a base seladora na base da peça também. Lembra que eu falei que a gente ia passar aqui? Para não ficar soltando mais aquele pozinho branco. Então agora quando eu colocar a peça aqui, não vai mais ficar riscando como tava, tá vendo? Pronto. Agora a gente vai trabalhar com a frase da base da peça, ok? Então, primeiro, vamos lá com o lápis de novo. A frase é me guarda, me protege, me ajuda, amém. Eu vou colocar o me guarda na frente, que eu acho que fica com uma mensagem legal para quem vê a santinha assim de frente e completo a frase dando a volta, tá? Eu vou fazer... Aqui tem que ser uma letrinha mais simples, não dá para ser aquela cheia de floreios, não. Por ser uma frase. Então, me guarda. Aí fica bem de frente, ó. Vamos ver se dá pra ver aqui. Tá bem clarinho o lápis. A gente já conversou a razão, né? Não ficar, mas tá vendo aqui, ó, me guarda bem centralizado aqui na frente. E aí vou colocar dando a volta, me protege e me ajuda. Me protege. Ela é só com vírgula, me protege, me ajuda. E aí o amém vai ficar aqui na lateral. Se você não tem muita experiência ainda com o tamanho da sua letra, para saber como vai ficar a distribuição, então tá aqui a frase toda dando a volta, não sei se vai dar para ver direitinho, mas tá aqui, me guarda, me protege, me ajuda e o amém lateral aqui. Então a distribuição ficou bem perfeitinha. Se você não conhece bem ainda o seu tamanho de letra, não sabe se vai caber, se não vai caber, eu vou te dar uma dica. Você pode pegar uma fitinha de papel, porque com a régua vai ficar difícil de medir por ser oval. Então você pode rasgar um papelzinho, deixa eu pegar um papel de rascunho aqui só para te mostrar como é que a gente pode fazer isso. Ó. Você pega uma tirinha de papel comum, tá? Corta. Eu vou cortar aqui com a mão mesmo. Você pode cortar com a tesoura, com a própria régua, com estilete, como você quiser, mas não precisa porque é só um rascunhozinho. Aí você passa em volta aqui da onde você vai escrever, da base. Quando chegar ao tamanho exato, você faz a dobrinha de novo
e corta. Então, esse tamanho dessa tirinha aqui é o tamanho exato da base que eu tenho. Certo? Você pode fazer isso para qualquer objeto redondo que você for escrever. Se você for fazer uma taça, um copo, um vidro de perfume redondo, qualquer objeto redondo, essa é uma boa dica. Corta uma tira de papel do tamanho exato do objeto redondo que você precisa escrever. E aí, na tirinha de papel, você vai colocar a sua frase. Então, no caso, é me guia. E aí, você vai testar. Me guia, me protege. Ou me protege. Me ajuda. Amém. E aí, quando você fizer assim, você vai ter uma ideia do espaço direitinho, ó, que vai pegar a sua frase. Aí você vai saber se você pode aumentar a letra, se você precisa diminuir, se dá para aumentar os espaços entre uma e outra. E quando você colocar perto da base da sua peça ou da parte redonda da peça que você for fazer, né, redondinha, você vai vendo aonde colocar cada palavra, tá bom? Então você ajusta primeiro na fitinha de papel e aí depois você vem para a peça. E agora que já está escrita, eu vou pegar de novo tinta dourada. Eu vou agora usar o guache Talens diluído, que é mais fininho, porque como a letra é muito pequena, a tinta acrílica pura fica muito grossa. Eu não consigo fazer o traço tão fininho quanto eu preciso para esse tamanho de letra, ok? Aqui é uma letra bem grandona, então eu posso usar uma tinta mais grossa, um pincel mais larguinho e dá certo. Agora, na frase da base, ela é muito pequenininha, muito fininha, muito delicada. Acho que eu vou usar até o pincel menorzinho de todos mesmo, aquele mesmo que eu usei para desenhar as rosinhas. E aí vai cobrindo o grafite. Mesma coisa, não se preocupe se ficar um pouquinho de falha, porque como a peça tá selada, né? E eu tô usando uma tinta diluída, isso pode acontecer, a gente faz a primeira demão e depois faz a segunda, ok? Bem, agora aqui é mais delicadinho ainda, porque o traço tem que ser muito fininho para a letra ficar legível. Se você não tem experiência de pintura com pincel, eu aconselho que você faça um treininho antes, num papel, numa peça que você possa perder. Faz com alguma tinta lavável, você pode treinar e depois tirar, porque ele exige um pouquinho mais de habilidade do que se você for escrever com uma ferramenta como um lápis ou uma caneta, por exemplo, tá? Agora, se você for escrever aqui na base ou em algo redondo, em preto, por exemplo, ou numa corzinha que tenha, vamos dizer, a caneta de nanquim, aí você pode usar a caneta, tá? Se você também for fazer com tinta e usar pincel, treina antes.
até para você medir a pressão da sua mão, porque o único pincel você consegue fazer traços de várias espessuras, vai depender da pressão que você vai colocar na ferramenta, no pincel. Então, se eu apertar mais o pincel aqui, a minha letra vai sair mais grossa, mais gordinha. A linha, tá vendo aí, ó, me guarda bem delicadinho, ó. Tá vendo? Então, para manter toda a letra na mesma espessura, eu tenho que ter o controle da pressão que eu coloco no pincel, senão pode ficar um traço mais fino e um traço mais grosso, sem querer. Ter bastante atenção nisso. Guarda. Me protege. Linda, né, gente? Delicada. E o que eu acho mais legal é a história do presente personalizado. Então, além de ser um presente lindo, né, um símbolo que para muitas pessoas é muito importante, ele vai aí com a inicial da pessoa que vai ser presenteada. E é muito gostoso presentear e ser presenteado com algo personalizado. A gente sabe que foi feito exclusivamente pra gente. Então já fica aí a dica também para quando você for presentear, encontrar aí a sua forma de personalizar com a letra ou com o nome da pessoa que vai receber o presente. Mesmo quando é um presente industrializado, comprado pronto, a gente tem como dar um jeitinho de personalizar em algum detalhe. Para deixar com a carinha da pessoa que vai receber. E isso é bem bacana. Me guarda, me protege. Agora só falta o me ajuda. Me ajuda e o amém, né, gente? E aí, depois de fazer todo esse acabamento da letra, a gente espera secar mais uma vez e aí tem que selar a peça. No caso dessa peça, ela quer um acabamento super brilhante, que fica parecendo uma peça de porcelana. Então, existe um material que a gente vai usar aqui, chamado laca chinesa, que a gente aplica por cima do gesso, numa camada bem generosa, e ela inverniza, né, impermeabiliza a peça já pintada, com bastante brilho. Tem pessoas que preferem peças foscas, né? Então aí você precisa usar um outro tipo de verniz. Mas nesse caso aqui, ela quer esse brilho, ela fica quase que vitrificada. Opa! Fica bem legal. Me ajuda. Só falta o amém.
gente vai dar uma revisada na frase como um todo. Enquanto você for virando a peça para escrever, cuidado para não segurar na base, porque como a gente acabou de escrever, você pode acabar colocando a mão em cima do que você acabou de pintar. Às vezes a gente distrai e sem querer dá uma dessa, e aí quando vai olhar, borrou a peça. Então, sempre que for pintar uma parte, tenha atenção para onde você está segurando, para não botar o dedão em cima da sua obra de arte e botar a perder. Ah, Carol, e se eu estiver pintando uma peça, escrevendo lá uma frase bem legal e errei a palavra ou borrei a palavra? Acabou-se? Não tem mais o que fazer? Vou perder a peça? Não. Nesse caso aqui tem algumas alternativas. Dá para passar uma lixinha bem fininha. Essa peça é de gesso, né? Dá para passar uma lixa bem fininha e tirar a pintura e refazer. Dá para cobrir com uma boa camada de tinta PVA branca. Passar por cima e fazer de novo. No caso, como a gente está usando aqui tintas à base d'água e a peça está selada, dependendo da cor, dá até para passar um paninho úmido um pouquinho mais forte e retirar a tinta toda, porque a peça está selada, então não tem perigo de estragar. Dá para consertar. No caso do gesso, dessas formas, aí também vai depender do material no qual você está pintando. Mas se puder prestar atenção e não borrar para não ter que refazer, é sempre melhor. Amém. Então vamos dar uma revisada em toda a volta. Aqui, dá pra ver aí? Me guarda. Me protege. Me ajuda. Amém. Aonde que precisa ser retocado? O me guarda. Ó, o me ficou. Lembra que eu falei? Se na primeira vez que você passar a tinta ficar um pouquinho falhadinha, não se preocupe. Espera secar e aí a gente vem com a segunda camada. E aí ela vai cobrir tranquilamente. Prontinho. Agora a gente vai esperar a secagem completa de tudo. Eu vou também fazer essa basezinha aqui em dourado enquanto a frase seca, esse degrauzinho da base, para dar um destaque. Eu tô achando muito brancão aqui. E esperar secar total pra gente passar então a laca chinesa e selar a peça, vitrificar a peça, ok? Prontinho, meus amores, peça toda sequinha. Fiz a barrinha aqui, ó. Eu fiz uma mistura de dourado com branco, tá? Tipo uma textura, pra não ficar uma coisa muito grotesca, muito chamativa, pra não ficar mais forte do que o que tem que chamar a atenção na peça. Então, olha aí de costas. O mais importante aqui é o M, né? Tá vendo? A coroa, a frasezinha já tá bem seca. Tá tudo sequinho, certo? Coloquei a boquinha, vê se dá pra ver a boquinha dela, gente. Achei tão bonitinho, olha. Que coisa delicada. Só a boquinha. Bem pequenininha, tá? Tá toda sequinha agora, então a gente vai fazer a selagem da peça para ficar vitrificada, como eu falei para vocês, com laca chinesa, certo? O
que vai deixar ela com uma carinha de porcelana. Então eu peguei um pirizinho aqui, vou colocar a laca chinesa dentro do pires. Ui, peraí. E aí tem que ser uma camada bem generosa, tá, gente? E sempre aplicar na direção vertical. Então, vamos lá. Pincel bem maciozinho, bem molinho. E precisa ser bem esticada a tinta, a laca, para não ter perigo de escorrer e ficar com marca de gota, nem de pincel, ok? Então pode colocar uma camada com vontade, não economiza na laca não, mas tem que ser bem distribuída para não escorrer. E sempre na vertical, que é o sentido da nossa peça aqui. Não sei se já dá para vocês verem o efeito de brilho pelo vídeo, mas aqui, pessoalmente, dá demais. Daqui a pouco eu tento mudar. Ó, aqui dá, ó, tá vendo, gente? Como parece uma peça de porcelana, viu? Esse é o efeito da laca chinesa. Então, vou terminar aqui a aplicação do manto. Bem direitinho. Agora na frente. Você vai vendo aonde já tem e aonde falta, pelo efeito do brilho. Que é bem claro. Você estando com a peça em mão, você vai ver bem direitinho. Aqui já dá pra ver. Se você estando com ela pertinho aí de você, você vai ver bem claramente, tá? E vou seguir com essa aplicação em toda a peça. Aqui, de novo, a gente tem que atentar para aqueles detalhezinhos, né? E esticar bem, para não deixar acúmulo do material nesses buraquinhos, nas partes mais fundinhas da peça. E aí, enfim, eu vou seguir terminando essa aplicação completa aqui da laca até o final, na base, na coroa, em tudo. Esperar o tempo de secagem para mostrar para vocês como ela fica com essa carinha de peça de porcelana no final, tá bom? Ó, já dá para vocês terem uma noção aí do efeito, certo? Então, meus amores, tem um tempo já razoável de secagem aqui. Como a laca chinesa leva 7 dias para secagem absolutamente completa, eu deixei a peça aqui em cima de um papelzinho que dá para eu girar para vocês olharem, porque o efeito dela já tá pronto, certo? Então, olha aí. Olha como ela ficou linda. Viu como fica vitrificada com essa aparência de porcelana? Toda lindona, florida, com o M da aniversariante que vai ganhar a peça de presente. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante coisa. Não esquece de colocar aí nos comentários o que você achou, se ficou alguma dúvida, se você tem vontade de ver a gente produzindo aqui mais algum tipo de material, aplicando a caligrafia em várias coisas.
Então eu fico muito feliz com os comentários de vocês, me ajuda a produzir conteúdo que seja relevante, ok? Então não esquece aí, gente, de colocar o que vocês acharam. Espero de coração que tenha acrescentado alguma coisa para vocês e a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!